Aí, deu certo. O retorno aqui deu certo. Bom, por motivos aí de problemas técnicos, vocês não vão ver meu rosto. E acontecem, né, esses problemas. Mas a gente vai fazer aí o principal, né? Vai dar pra gente transmitir conhecimentos sobre topografia. Então vamos lá. Hoje, né, como o Josivaldo já apresentou para vocês aí pelas redes sociais, vamos falar sobre o uso de estação total, né? Vamos falar sobre como instalar, certo? A gente vai falar também a diferença de estações mais modernas para os equipamentos mais antigos. A gente também vai falar de prismas, certo? A gente vai falar também da instalação. A instalação está duas vezes, mas é que a gente vai bater muito nessa tecla. Também vamos falar um pouco sobre descarregamento de dados da estação, levantamento de poligonal e radiação. A gente vai falar assim, não vai dar tempo a gente se aprofundar, mas a gente vai tocar nesses assuntos. E também do desenho dos mesmos, certo? Esse aí é o nosso primeiro momento, onde a gente vai falar de todas essas coisas. E num segundo momento, a gente vai ver sobre configuração da estação, certo? Então vamos ver se a gente engloba tudo isso aí nessa transmissão de hoje. Então vamos lá. Analisando aí essas duas imagens aí, né, a gente vê, né, a diferença é grande, né? A gente pergunta aí, qual é a diferença entre essas duas imagens? É grande, é perceptível, né? Mas tem um detalhe aí que eu quero que vocês prestem bem atenção, né? Bastante atenção. Nessa primeira imagem, você está vendo aí um senhor sofrido, né? Um senhor que trabalha aí com esse equipamento que não é dos mais modernos, né? Digamos assim. E nessa segunda imagem aí, a gente tem um cara todo sorridente, né? Trabalhando aí com sua estação total moderna, né? Com leitura sem prisma. E o detalhe que eu quero que vocês prestem atenção nessas duas imagens é que nessa primeira imagem o processamento de dados ocorre fora do aparelho. Já nessa segunda imagem, o processamento dos dados acontece dentro do aparelho, certo? Que processamento de dados é esse, professor? Bem, quando a gente trabalha com estação total, a gente trabalha com dados. Esses dados são coordenadas, né? Coordenadas X, coordenadas Y. Quem aí gosta muito aí de matemática vai lembrar aí do tempo de sexta série, né? Quinto ano, sexto ano, que viu lá o plano cartesiano e achou assim, professor, nunca vou usar isso aí para nada. Que chegou a hora, chegou o momento de você usar, né, os seus conhecimentos de plano cartesiano. Porque a estação total ela usa nada mais, nada menos que isso mesmo, o plano cartesiano. Não que o teodolito não use, só que ela já faz todos os cálculos, todo o processo em um piscar de olho, certo? Então a diferença aqui principal é essa. O cérebro da primeira operação, da primeira imagem, está aqui, ó, na cabeça do topógrafo. É ele que vai anotar todos os dados, todos os pontos, aonde ele vai instalar o equipamento, aonde ele vai utilizar um ponto para servir de referência. E nesse segundo não, a estação ela vai salvar tudo para ele, bonitinho, e vai descarregar em um computador, certo? Então, professor, você já falou tanto aí, fala demais, né? Mas me explique aí, o que é uma estação total? Bem, uma estação total ele nada mais é do que um teodolito eletrônico mais um distanciômetro eletrônico. Esse teodolito eletrônico
ele é responsável, né, essa parte do teodolito é responsável pela medição de ângulos. Então, graças a esses ângulos aí, a gente pode obter as coordenadas. Mas não só com o ângulo, a gente precisa também de distância. Aí já entra a parte do distanciômetro eletrônico, certo? Então, a junção dessas duas peças aí, e juntamente com um processador matemático, que é uma calculadora que já vem dentro da estação, e uma memória para salvar esses dados, é o conjunto da estação total, certo? Então, essa estação total, por ter um medidor de ângulos e um medidor de distâncias, olha aí, ela mede ângulos e distâncias. Ela também calcula e mostra coordenadas do ponto desejado, né? Do ponto que eu quero obter. Então, vamos supor que eu quero obter coordenadas de um terreno que tem 4 vértices. Então, eu vou instalar meu equipamento num ponto, vou fazer uma ré de referência, vou fazer, digamos assim, a orientação, né, desse aparelho no espaço e vou pegar os pontos de interesse que são cada vértice do terreno. Assim eu vou conseguir desenhar esse terreno com o máximo de detalhe possível. Ela também, como eu já disse até antes, ela é capaz de enviar os dados para o computador. Via o quê? Via cabo USB, pendrive, SD card, Bluetooth, né? Mas o mais usual mesmo é via cabo. Alguns modelos já vêm até com sistema GNSS embutido, né? Vocês sabem aí que GNSS é a sigla que engloba GPS, né? O GLONASS, Galileu, esses sistemas de localização por satélite. Alguns modelos modernos eles são até robotizados, permitindo ao operador controlar a máquina, né? No caso a estação total, ela pode ser controlada à distância, via controle remoto, mas também ela pode ter um sensor que colocado aí no prisma refletor, a estação ela vai em busca desse prisma e assim ela vai pegando todas as coordenadas aonde o prisma estiver. Então, ela só não vai se instalar sozinha, né? Mas ela vai fazer todo o levantamento sozinha, de acordo com a configuração, né? Uma pré-configuração que o seu operador vai fazer. Então, como vocês podem ver aí, né, como é que uma estação total calcula a distância, professor? Como viu o quê? Bom, as estações totais emitem um sinal que atinge o alvo, como vocês podem ver aí nessa pequena animaçãozinha aí, sai aí um sinal, cujo qual deseja medir a distância até o ponto onde está instalado. Esse sinal está saindo e chegando no prisma. O prisma ele é um equipamento auxiliar, né, que vai ser colocado no ponto onde eu desejo obter a coordenada. Esse prisma ele tem esse poder, né, de refletir o sinal que ele recebe justamente para a origem de onde saiu esse sinal. Como vocês podem ver aí, o prisma está retornando o sinal para o visor, para a luneta do equipamento, certo? Isso é necessário para determinar o intervalo de tempo de ida e volta ao sinal. Aí, graças a essa formulazinha aí, né, de distância igual a velocidade de propagação do sinal, vezes o intervalo de tempo dividido por 2, é capaz aí a estação de calcular essa distância, certo? Só que assim, para medir o tempo, ela não é um equipamento que consegue medir uma distância de um laser, certo? Isso aí o homem ainda não foi capaz de descobrir como é que faz a medição aí da velocidade de um laser. Isso aí é uma coisa que é estimada, né? Ó, o valor aí de velocidade pode ser
de difícil determinação em campo. É utilizada, então, a velocidade da luz no vácuo. O tempo de deslocamento do sinal ele é muito pequeno. Em 1 quilômetro, é necessário determinar o tempo de deslocamento no sinal aí de 0,000006 segundos. Tá vendo aí que é muito menos do que um piscar de olho, né? Então, nenhum equipamento é capaz, como eu falei antes, de medir essa velocidade. Aí você vai dizer, professor, então, como é que fazem aí para medir? Bom, a opção aí que foi encontrada é relacionar a variação do tempo com a variação da fase do sinal de medida. Professor, agora você complicou foi tudo. Tem como explicar mais fácil? Bom, é o processo aí pelo qual a característica de uma onda portadora ela é alterada de acordo com o sinal de uma segunda onda. Vamos ver aqui na nossa imagem, né? Essa imagem aí que está em movimento, ela representa aí o laser que sai da nossa estação total, certo? Como vocês podem ver aqui na lateral, aqui, ó, é como se ela tivesse sendo vista de perfil. E essa segunda aqui, onde tem Y e a onda vai subindo e descendo, é a vista lateral, certo? Então aqui na primeira é um corte, corrigindo aí, e na segunda é a lateral desse laser. Então ele é mais ou menos dessa forma aqui. Então não é possível, de novo eu estou falando isso, né? Mas é necessário falar, não é possível medir a velocidade em que o laser está se propagando. Como é que ele faz? Pela diferença do sinal que a estação emite pelo sinal que ela recebe. Então, nessa imagem aí, como vocês podem ver, temos aí o sinal emitido pelo equipamento, ele está aqui de lado, está saindo em azul, e quando bate lá no prisma e volta aqui, está simbolizado pelo sinal vermelho, ó, tá vendo? Eles não coincidem, as ondas não coincidem no mesmo lugar. Então, essa diferença aqui entre as ondas, aqui nesse detalhezinho aqui, é a diferença de fase. É graças a essa diferença que o equipamento consegue, com precisão, medir a velocidade com que a onda se propaga e com aquela fórmula lá, ela automaticamente vai calcular a distância, certo? Então, só para ler aqui para a gente resumir. Quando o sinal é refletido pelo prisma e volta para a estação, nota-se que existe uma diferença de fase entre o sinal emitido e o sinal recebido. Essa diferença de fase, juntamente com o número inteiro de comprimentos de onda, é que permitirão a determinação da distância. Tá vendo aí, né? E professor, o senhor falou aí de prisma e tudo. Existem aí tipos diferentes de prisma. Quais são os tipos de prisma que existem? Bom, quando se fala aí em reflexão do sinal, a gente tem dois modos de refletir o mesmo. A gente tem a reflexão total, quando você usa o prisma. Não vai dar para mostrar o prisma, infelizmente. Mas temos também a reflexão difusa, certo? Então aí nessa apresentação aí dá para a gente ver a diferença aí entre esses dois tipos de reflexão. Então, no primeiro temos um prisma e no segundo a gente tem como se fosse um adesivo refletor, certo? Esse adesivo, embora ele tenha vários raios em todas as direções, ele reflete em todas as direções, mas a estação é quem vai capturar justamente o que retorna até ela, certo? É também necessário a gente falar aí da constante do prisma, sabe? Todo prisma ele tem uma constante. Por quê? Se você for observar aqui nessa imagem, aqui eu estou colocando simulando um prisma, a gente tem aqui o raio
incidente, é o raio que vem da estação. Ele vai bater aqui no prisma. Lembra lá que eu disse que o prisma tem o poder de devolver o raio de onde ele veio? Pois bem, tá aqui, ó. Ele bate aqui na parede do prisma, bate aqui embaixo e retorna. Ele retorna justamente para o local onde a estação está, onde ela mandou esse raio. Só que se você prestar atenção, a gente tem o eixo, um eixo mecânico, ele não corresponde ao bastão do prisma. Na verdade, o bastão do prisma está aqui, ó, onde tem centro efetivo, certo? Esse centro aqui, ele precisa, essa distância aqui entre o eixo mecânico e o eixo efetivo, ele precisa ser informado à estação. Então, quando a gente trabalha sempre com a mesma estação, sempre com o mesmo prisma, não precisa você estar se preocupando em estar colocando a constante do prisma, porque isso aí é uma coisa que a gente só coloca uma vez ou a gente verifica somente uma vez. Às vezes já está certo lá o valor, mas tem como a gente configurar isso aí previamente na estação, certo? Como é que a estação ela faz a leitura de ângulo? Bom, nas nossas normas, né, a norma aí da ABNT, aqui trata aí de levantamentos topográficos, é a 13.133. Ela classifica aí teodolitos e estações, claro, em 3 precisões, né? Temos a precisão baixa, precisão média e precisão alta. Então, conforme aí cada aparelho, ela tem a sua precisão, o seu desvio padrão, certo? Então, em cada leitura, ela vai ter a precisão que vem de fábrica, certo? Então, como é que eu faço aí para saber, professor, se a minha estação ela tem uma boa precisão? Bom, você vai lá no manual dela e ela vai ter lá a classificação conforme a ABNT, certo? Então, o ideal é que se use estações de precisão média ou alta, certo? Aí aqui temos aí os eixos da estação. A gente tem aqui o eixo KK, é o eixo que gira a luneta. É através desse eixo que a gente consegue medir o ângulo zenital. A gente também tem o eixo ZZ, é o ângulo de visada, essa reta que está em azul. Também temos o eixo vertical, certo? É esse eixo aí que simboliza o nadir, certo? A reta que a gente tem que fazer ela coincidir com o ponto onde ela está estacionada. Também temos a luneta, eu já falei, certo? O nível esférico, esse nível aqui, memorizem ele aí que eu vou falar mais dele adiante, na hora que a gente estiver fazendo a nossa instalação do aparelho. E também lembrem-se dos parafusos calantes. São 3 parafusos que ficam aqui, ó, na base do aparelho, certo? Então, prestem atenção agora. Memorizem aí, nível esférico é um nível de bolha que fica na estação aqui em cima, ó, e parafusos calantes que ficam na base. Os limbos podem funcionar por transparência ou reflexão, né? O limbo, deixa eu retornar aqui, ele fica dentro aqui, mais um pouco acima dos parafusos calantes, são discos que ficam aqui dentro. Eles servem para fazer essa leitura de ângulos, respondendo aí a pergunta que eu mesmo fiz aqui no começo desse slide aqui na apresentação dessa imagem aqui. Então, esses limbos eles podem funcionar por transparência ou reflexão, e a codificação é feita sempre utilizando elementos que interrompem ou não o caminho óptico entre as fontes emissoras de luz, né? Uma fonte é como se fosse uma emissão de luz que ocorre dentro da estação e faz a leitura desses discos. Assim, a estação ela é capaz
de medir qualquer ângulo, certo? Antigamente, aí na época era como se fosse transferidores, né? Aqueles transferidores que a gente tinha que fazer a leitura de graus, minutos e segundos e tinha uma péssima precisão. Hoje, as estações conseguem aí chegar a o absoluto, que fornece um valor angular para cada posição, e o incremental, que fornece o valor a partir, né, o ângulo a partir de uma origem. Isto é, quando se gira o aparelho a partir de uma posição inicial. Se o aparelho faz ou um ou outro tipo de codificação, para a gente não vai fazer diferença, certo? Não vai ter muita diferença. O que importa é ela executar aí a nossa medição angular, certo? Aqui a gente vê aí um sistema de codificação absoluto, certo? Para medição de ângulos. Isso aí a gente não vê por fora, não dá para enxergar por fora, a não ser que a gente abra a estação, que eu não aconselho, certo? Mas daí é só para efeito de informação mesmo. Quais são os procedimentos em um levantamento? Deixa eu tomar aqui só um pouquinho d'água, continuar falando. Pronto. Primeiramente, a gente vai fazer a instalação do equipamento. Segundo, a gente vai definir a obra. Na verdade, quando a gente fala aqui em definir obra, a gente só vai atribuir um nome que a gente vai colocar lá dentro da nossa estação, certo? Definição da estação, ou seja, aonde eu vou colocar, eu vou precisar da coordenada geográfica do ponto aonde eu estou colocando a minha estação. Definição da orientação. É um ponto qualquer que eu vou precisar conhecer a coordenada dela para assim fazer a estação ela vai calcular o ângulo de qualquer ponto na execução das nossas medições, que é até o próximo passo, né, do levantamento. E eu ainda não coloquei aqui, mas depois das medições a gente faz o descarregamento dos dados do computador e depois o processamento, né, graças ao AutoCAD ou qualquer outro programa que faça esse tipo de processamento. Disposição dos equipamentos, isso aqui é muito importante. Deve-se evitar deixar os equipamentos apoiados em pé enquanto os mesmos não estão sendo utilizados, pois eles podem cair, sofrer alguma avaria, né? E um equipamento desse não é barato. Então, regra principal, não deixar tripé encostado na parede, não deixar um bastão com prisma encostado em parede, porque se cair, só um prisma desse é uns R$300, né? É mais de R$300. Então, o ideal é deixar os mesmos sempre deitados no chão, correto? Vocês vão se lembrar de mim quando vocês, se algum dia vocês forem trabalhar com topografia e alguém deixar um equipamento desse encostado na parede, vocês vão se lembrar de mim se ele cair, certo? Não deixe nunca isso acontecer. Vamos agora falar da instalação. A instalação do equipamento, ele consiste em nivelar e estacionar sobre um ponto topográfico a estação total. Graças a um vídeo que eu consegui gravar esses dias, a gente vai conseguir mostrar esse passo a passo para vocês, certo? Então, vamos primeiro ver um passo a passo aqui fora nos slides e depois eu vou mostrar esse vídeo para vocês. Então vamos lá. O primeiro passo é instalar o tripé sobre o ponto. Então tá aqui, ó, na lateral aqui, dá para a gente ver aí o passo a passo. A gente vai, já está instalado no caso, né? Então já está instalado o nosso tripé no ponto. Um ponto topográfico pode ser materializado de diversas maneiras, como por piquetes, pregos ou chapas metálicas. Pode ser também
marcos de concreto. Recomenda-se deixar o tripé numa altura, né, a subir ele até a altura do peito, porque quando eu colocar o equipamento, ele vai ficar aí bonitinho ali na altura do seu olho, certo? E assim vai evitar problema na coluna futuramente. Agora vamos para o segundo passo. Pronto, coloca-se a estação sobre o tripé, não dessa forma que ele chegou aí, certo? Tem que ser com bastante cuidado. A mesma possui um prumo laser ou óptico, né? Vai depender do modelo da estação, mas a maioria, a grande maioria é a laser, certo? A gente aperta um botãozinho, às vezes ela funciona até automático, o laser vai estar ali informando onde é o eixo lá do nadir, certo? A mesma, isso aqui eu já falei. Crave bem as pontas do tripé no chão. Pronto. Depois que eu coloco o equipamento no tripé, eu vou fazer a fixação do meu tripé no solo. Esse procedimento vai tornar muito mais fácil, né, um acidental, muito mais difícil de acontecer um acidente com o aparelho, um desnivelamento. Aí já pensou, você depois que faz todo um levantamento topográfico com 1000 pontos, aí você, antes de terminar o equipamento, ele desnivela, aí você tem que fazer tudo de novo. Aí dá problema, né? Então, a gente faz essa fixação aí dos pés do aparelho no chão. Realiza-se o nivelamento grosseiro pelas pernas do tripé. Esse nivelamento também vou mostrar lá no vídeo. Então, prestem bastante atenção no que eu estou falando aqui, que tudo vai ser mostrado lá. Então, esse nivelamento é feito graças a uns botões que tem na perna, em cada perna do tripé. Você vai subir ou descer para colocar, lembra do nível de bolha que eu falei? Pronto. É aqui onde eu vou estar me baseando no nível de bolha, subindo e descendo cada perna do aparelho. E assim, nivelando, fazendo um nivelamento grosseiro desse equipamento. A ideia aqui é deixar o equipamento praticamente nivelado para depois a gente partir para um nivelamento fino, certo? Ao fazer aí o nivelamento grosseiro, a estação foi retirada um pouco do ponto, né, no meio do piquete. Vamos supor, professor, saiu aí o do prumo. Então a gente dá meia volta aí, desparafusa um pouquinho, também vou mostrar isso no vídeo. Afasta um pouco a estação e refaz o nivelamento, certo? O nivelamento fino. Vamos agora fazer o ajuste fino, né, que eu ainda não falei. Então, primeiro a gente vai fazer, uma vez que a estação esteja sobre o ponto, realiza-se o nivelamento fino. Eu vou colocar o visor do meu equipamento alinhado com 2 parafusos calantes. Lembra que eu falei dos parafusos? Vou nivelar esse aparelho com esses 2 parafusos calantes para depois eu dar um giro de 90 graus, certo? E nivelar o terceiro parafuso, porque são 3. Então, vai estar mais ou menos assim. Aqui, ó, temos simbolizando aqui a base do aparelho. A base é um triângulo, como vocês vão poder observar. Temos aqui o primeiro, segundo e terceiro parafuso calante. E temos aqui, ó, do lado, o símbolo do nível de bolha, certo? Então a gente vai colocar a tela, tá aqui o nome tela. A tela vai ficar alinhada com esses 2 calantes aqui embaixo. Os 2 calantes que vão estar aí na sua frente. Então a gente vai fazer o giro de acordo com essas 2 setas, certo? Tem que ser ou 2 para dentro, ou então os 2 calantes para fora. Nunca você pode girar um calante no sentido horário e o outro no sentido horário também, porque aí você vai desnivelar cada vez mais o aparelho, certo? Então, fazendo aqui o giro, vamos supor que eu fiz o giro, o que é que vai acontecer?
Quando a bolha de nível que aparece na figura anterior estiver nivelada, deve-se mexer o parafuso calante que está na posição inversa. Então, vai ficar a bolha de nível assim, ó, ela está nivelada, certo? Ela pode não estar ainda centralizada por causa do terceiro calante. Quando eu girar o terceiro calante para nivelar, o terceiro vai ficar na mesma altura dos outros dois, certo? Então, eu dei um giro aqui de 90 graus, como vocês podem ver, a tela já não está mais aqui embaixo, certo? Ela já está aqui, ó, num ângulo de 90 graus, de acordo com os dois calantes anteriores. Vou fazer o giro e o que vai acontecer? A bolha vai estar centralizada. É agora onde eu posso partir para a configuração da estação, certo? Agora chegou a hora da gente ver o vídeo. Então vamos lá, certo? Como vocês podem ver aí, o tripé está sendo instalado sobre o ponto. E para quem não me viu, esse aí sou eu. Colocar com cuidado o aparelho. Só solta lá em cima, ó, quando parafusar embaixo. Tomar cuidado aí para não forçar muito o aparelho, para não danificar. Neste momento eu estou aí ligando o prumo laser, né, para facilitar aí na hora de colocar em cima do ponto. Esse prumo ele tem que estar no ponto. Ó, mexendo aí as pernas eu consigo fazer, né, colocar o prumo no ponto. Agora é só fixar os pés do aparelho sobre o solo. Mesmo que aí não tenha solo, mas é necessário que se faça, né? Vai que tem um grão de areia. Agora é hora do nivelamento grosseiro. Então como é que se faz? Ó, o botão aí sobe e desce, ou desce, né? Ou cada perna. É necessário se basear no nível da bolha circular aí, viu? Eu estou me baseando nessa bolha. Agora é o nivelamento fino. É só posicionar o visor nos dois calantes. Eu acabei de fazer isso aí, ó. Dois para dentro, dois para fora, né? Os calantes, sempre nesse sentido. Agora eu dei 90 graus e vou nivelar o terceiro parafuso. Aí pode acontecer, pessoal, no final disso aí, o equipamento sair um pouco do ponto. Então é necessário fazer isso aí, ó. Desparafusa um pouco o aparelho, afasta ele para corrigir, né, e refaz o ajuste fino. Agora é partir para as configurações. Pois bem, uma vez que a parte mais difícil tenha sido realizada, né, como vocês podem ter observado aí, alguns de vocês já teve essa experiência, ainda é preciso fazer algumas definições antes de começar o trabalho. A estação total, ela adota como base o sistema euclidiano, mais conhecido como plano cartesiano. Eu já falei aí no início da aula. A primeira das definições realizadas na memória interna da estação é a definição de obra.
Então, ó, eu coloquei aqui uma tela genérica para vocês, mas é tudo o que você precisa saber para definir uma obra. Primeiro, colocar o nome da obra, né? Então, vamos supor que eu estou aqui numa obra no aeroporto. Então, o nome da obra você pode colocar aeroporto. Se for uma obra que tenha vários trechos, aí você pode colocar obra tal, trecho 1, trecho 2, trecho 3. Mas aí você é livre para colocar o nome que você quiser. O nome do operador você pode colocar, ou você pode simplesmente não querer. É obrigatório pelo menos ter o nome da obra. E algumas observações que você quer lembrar depois, você pode anotar aí também na estação. Ela também vai gravar a data que foi executado o levantamento e a hora, certo? Então, vamos agora, depois que eu defini a obra, né, vamos fazer aí uma ilustração de como a gente vai definir a orientação da nossa estação. Vamos aí informar a estação onde ela está localizada. Então, vamos supor aí que ela está num ponto que eu vou chamar de ponto A. Esse ponto A ele tem a coordenada N, E e Z. Lá na coordenada cartesiana a gente não tem X e Y. Então tá aqui, ó, o N a gente vai se referir como se fosse um Y. O E, que é o oeste, vai ser o X. Esse N a gente chama de norte, viu, pessoal? Eu não falei, mas estou falando agora, né? Então, temos o norte, o oeste e o Z, que é a coordenada, é a altura do ponto. Então, se você tiver essa altura, se você for conhecida a altura de acordo com o datum vertical do nosso país, é bom utilizar. Se não tiver, você pode arbitrar. Eu vou colocar aqui 100, certo? Depois que eu inseri essa coordenada na minha estação, agora eu vou partir para a ré, certo? É o ponto que vai servir de orientação para a nossa estação. Então, ela precisa saber aonde ela está localizada, o norte geográfico ou o norte magnético daquele local. Então, vamos supor aqui que o nosso ponto B vai ser norte, este e Z, certo? Aí, com o meu aparelho, eu vou visar esse ponto. A partir da hora que eu visar esse ponto, ela vai fazer todos os cálculos e pronto. Ela vai ser capaz de lhe dizer entre aspas, né, de lhe informar a coordenada de cada ponto que você quiser, certo? E que for, claro, visível para ela. E outra, deve-se inserir a altura do instrumento e a altura do prisma, porque o equipamento, a gente inseriu a altura do ponto, mas ele tem uma altura que ele deve descontar, né, a altura do prisma, certo? Então nunca esquecer, tem que procurar informar isso na estação. Geralmente, nessa etapa aqui de orientação, já tem os campos lá, é só preencher, certo? Na tela. É a coisa mais fácil do mundo de mexer. Deve-se visar o prisma, que estará posicionado de forma totalmente verticalizada. A partir disso, a estação conseguirá calcular coordenadas de qualquer ponto. Então, ó, a gente deve... Aqui é aquela mesma imagem, lembra? Essa imagem aqui, ó, eu vou transferir para cá como se a gente estivesse vendo ela aí ao vivo mesmo, assim, real. Então, eu estou aqui no ponto A com o meu equipamento. Eu, primeiramente, isso aqui é uma dica que eu dou para vocês. Visem primeiro a ponta do prisma, certo? Para depois você colocar, só subir a luneta e ela ficar na altura, ó, tá vendo aí como está indicado? Na altura do prisma. Isso aí é uma dica de ouro. Ela é importante para evitar erro na medição do ângulo, certo? E colocar aqui a luneta na altura indicativa aqui do prisma. Esses dois triângulos aqui da lateral, eles estão indicando
essa altura. E pronto. Lá na estação ela vai ter um botãozinho que você vai apertar e ela vai calcular tudo para você. Aí digamos aqui que a gente já apertou, ó, e deu aqui, ó, 16,304 metros e um azimuth de 13 graus, 37 minutos e 7 segundos. Isso aqui ela vai mostrar no visor. Aí você dá só um OK e já pode partir para o seu levantamento. Agora a gente tem outro vídeo e prestem atenção que ele vai resumir o que eu acabei de falar. Aqui, ó, a gente vai em botão topo, depois vai em ocupar. Eu vou informar aonde ela está instalada, certo? Digamos aí que ela está instalada no ponto 5, né? No nosso caso aí é o ponto 5. Então eu vou lá no ponto 5, ele já está inserido, certo? Mas se não tiver, você pode vir aqui e colocar a coordenada. Tem aí. Bem aqui, ó, temos a altura do prisma, ou a altura do aparelho, perdão. A altura do aparelho é colocada neste espaço aí, certo? Agora vamos colocar o dado da ré, que é a coordenada aí do ponto de orientação. Digamos que vai ser o ponto P6. Então a gente vai lá procurar o ponto P6. Se não estiver aí na memória, você insere a coordenada, certo? Você pode pegar aí, já foi lá para o ponto 6. Já está no jeito, é só apertar o botão e ela já é capaz de efetuar o levantamento de qualquer ponto que eu quiser. Ela já sabe onde ela está, ela já sabe onde vai estar qualquer ponto que eu quiser instalá-la, certo? Então vamos supor que ela já está aí pronta e vamos pegar aí 3 pontos com ela. Então vou apontar para cá, depois para cá e depois para lá. Pronto. Esses 3 pontos, vamos ver aí a vista de cima, se a gente estivesse vendo de cima. Vamos pegar essa primeira coordenada aí simbolizada por uma estrelinha, essa segunda aí por uma bola vermelha e esse aí por um círculo verde. Pronto. Ela já foi capaz aí de descobrir a coordenada de qualquer ponto desse, certo? Não esquecer de colocar os códigos. Bom, o código ele é uma descrição inserida no ato do levantamento de um ponto. Então, se eu tiver fazendo um levantamento de um terreno que tem cerca, então esses pontos lá da cerca é bom que eu coloque lá um código. A estação ela vai ter esse espaço para você colocar o código. Na hora de você pegar o ponto, na hora de você fazer a leitura do ponto, tem como colocar. E vamos supor, é um muro, aí eu coloco MU, ou então eu posso colocar a palavra completa, muro. Eu posso cerca, eu posso colocar só CE, ou eu posso colocar a palavra inteira. Então você é livre para escolher o código, porque isso aí vai facilitar na hora de você descarregar os dados no computador, e lá cada ponto vai ter o indicativo aí de onde ela está inserida, certo? Se é numa cerca, se é no muro, se é num córrego. Então, beleza. E na hora de descarregar a estação, como eu falei lá, pode ser por cabo USB, pode ser por pendrive, né? Eu utilizo muito pendrive, mas muitas têm saída Bluetooth, certo? O ato de descarregar e de transferir os dados da estação para um computador é o chamado descarregar a estação. Então, os dados vão sair da estação, vão chegar no nosso computador, só que eles não vão chegar aí bonitinho como está aí na apresentação, não. Eles vão chegar em forma de códigos. Então, nesses códigos, a gente vai precisar de algum programa que decodifique e que transfira, esse mesmo programa, transfira esses pontos para um programa, um software CAD, certo? E agora aqui falando de locação,
Locação, ela pode ser por azimuth e distância, ou por linha de referência. A parte da locação aqui, pessoal, por que esse professor está falando em locação agora? Não era só levantamento? Bom, a nossa estação ela também é capaz de executar, né, de inserir no meio pontos onde eu vou, por exemplo, construir casas, construir estradas, canais. Então, esse procedimento de locação, ele torna possível materializar um ponto no espaço, certo? O que a gente mais utiliza aí em estradas, por exemplo, é a locação por linha de referência, onde eu vou ter 2 pontos, certo? 2 estacas, e assim, essa linha de referência, ela vai traçar uma linha virtual entre esses 2 pontos. Claro que para fazer isso, a nossa estação já tem que estar instalada, ela já tem que estar orientada, certo? Ela só não vai fazer aqui um levantamento, ela vai transmitir para o terreno um projeto que foi feito, por exemplo, numa sala técnica. Então, esse projeto foi passado para dentro, as coordenadas foram passadas para dentro da memória do aparelho, e assim a gente pode locar essas coordenadas no espaço. Então, vamos supor aqui que eu fiz uma linha entre a estaca 20 mais 2,15 e termina na 20 mais 5 metros, na 25 mais 5 metros. Então, aonde eu colocar o prisma aqui e fizer uma leitura, vamos supor que eu coloquei esse prisma nesse local aí. Então, é possível, através dessa linha de referência, ela calcular essas 2 distâncias aqui, ó. Essa da lateral, né, que parte da linha até o prisma, e também a distância de onde começa a linha até aonde parte a linha da lateral para o prisma, certo? Então, vamos supor que eu quero colocar esse prisma na estaca 21. Então, é possível colocar esse prisma na estaca 21 e, vamos supor, deslocado uns 5 metros da linha principal também. Então, quando eu tiver na minha estação esses dados, é só eu pedir para o auxiliar, coloca aí o prisma deslocado aí 5 metros. Aí ele vai tentar colocar, claro, ele não vai colocar porque ele não é perfeito, sabe? Ninguém é perfeito, mas a gente vai fazer outra leitura e assim vai corrigindo até chegar no local que eu quero colocar o meu ponto, certo? Então vamos supor aí que a gente está vendo o mesmo caso na lateral aí, ó. Eu coloquei o prisma, fiz a leitura aí, e graças a essa fórmula aí, tanto nesse caso quanto nesse caso é a mesma fórmula. Afastamento vai ser igual a cota do terreno menos a cota do prisma, vezes a rampa aqui dessa estrada, mais a distância do centro até ele. Então, graças a essas fórmulas e temos também outras fórmulas para fazer essa locação, é possível fazer materialização de pontos através de linhas de referência, certo? Então, vou chamar aqui Jussivaldo. Jussivaldo, compareça para dar aí sua palavra final. Bom, agradecer aqui a presença de Hernandes, né, em ter se disponibilizado para a gente fazer essa apresentação, que é de grande importância para os alunos que já tiveram a oportunidade de estudar a disciplina, topografia, e aqueles que ainda também vão estudar, né? Já vão, como eu falei no grupo, já vão chegar já com o conhecimento, assim, já tá mais ou menos por dentro o que é que vai ver em topografia, né? Então isso é muito bom, enriquece muito, entendeu? A gente tentou fazer aqui uma apresentação em conjunto, só que houve alguns problemas técnicos, né?
Seria a Érica, Ramile, eu e o Hernandes. Só que aí para não atrasar mais ainda do que a gente acabou atrasando, aí a gente preferiu não continuar tentando fazer a nossa transmissão, né, como a gente queria, tá certo? Então assim, desde já agradecer aqui a presença de Hernandes, né, e a todo mundo que esteve online aí. Lembrando que à tarde, às 5 horas, a gente tem outra live, tá? Eu conto com a presença de vocês e qualquer coisa estamos à disposição. Vou passar aqui para Hernandes para ele também se despedir de vocês aí. Então, pessoal, foi muito bom aí a experiência. Foi uma pena não ter aparecido aqui a imagem, mas espero que a gente tenha a oportunidade de fazer essa aula presencial. Se Deus quiser, né, Jussivaldo, vai dar certo. Quando acabar aí esse problema, a gente vai com certeza marcar um dia para a gente fazer uma aula prática, certo? Isso aí eu prometo para vocês. Então, sem mais aí para o momento. Até mais aí, pessoal.